Estamos retornando com o programa Entre Linhas, conversando hoje com o prefeito Nelson Bugalho, do PSDB, daquele Presidente Prudente, ok? Prefeito, dois assuntos aqui, vamos lá. Nós já falamos da licitação, do acordo que o senhor fez para poder dar comida para o pessoal de rua, fazendo a compra de marmita e tal, né? O senhor já explicou. E o bom prato, que todos falavam, vai vir um bom prato, não vai vir, não vai vir. Uns falam que o senhor é contra, outros falam que o senhor é favorável. Perguntar para o senhor que é o prefeito da cidade, o que está acontecendo com o bom prato? O que o senhor poderia passar de bom? Pronto. Na verdade, a Defensoria Pública, a proclamação, foi julgada procedente aqui, mas ela está interferindo na gestão municipal e estadual. Mas por quê? Quem tem que saber se nós temos condições ou não de instalar um bom prato em Prudente é o gestor público municipal e o gestor estadual, porque são convênios. Na verdade, o programa é do governo do estado. Nós somos parceiros do programa, só isso. E é claro que a gente quer o bom prato em Prudente. Nós temos milhares de pessoas aí que precisam ter boa alimentação e barata, né? Então isso é muito importante. Agora, o momento e nunca foi dito que nós não queríamos o bom prato. Nós só dissemos que naquela ocasião não era possível. Por falta de disponibilidade no orçamento, não tinha previsão orçamentária, porque isso é um programa do governo do estado, então tem que haver um consenso entre o governo do estado e governo municipal, e tanto que nós levamos isso, caminhamos com isso. E na sexta-feira, dia 14, foi assinado o convênio, foi feito um chamamento público pelo estado, houve uma organização social que saiu vencedora, e o Bom Prato será instalado ali na Avenida Brasil. Não está, por conta da pandemia, houve atrasos na programação, não dependia da prefeitura também, porque, como eu disse, isso é conduzido pelo governo do estado, tá? Mas por conta da pandemia houve uma série de atrasos, mas o Bom Prato está garantido para Prudente. Já foi assinado o convênio, o prédio já está definido, quem definiu também foi o governo do estado, fica ali na Avenida Brasil, próximo do terminal urbano. Então Prudente vai ter o Bom Prato, milhares de pessoas poderão se alimentar de forma barata e saudável no nosso Bom Prato. Eu espero que ainda neste ano, que dê tempo de promover a reforma que tem que ser feita ali e disponibilizar o Bom Prato. Eu espero que ainda este ano nós tenhamos o Bom Prato em pleno funcionamento na nossa cidade. Eu estou tentando localizar ali o prédio, quais seriam? Porque tem o mercado... É um prédio que fica do jogo ali, do outro lado, né, no sentido bairro-centro. É um prédio que estava sendo construído, portanto era mais fácil fazer as adaptações. Na ocasião, a nossa secretária de Ciência Social selecionou alguns prédios, né? Uma equipe técnica de São Paulo veio, olhou todos os prédios que estavam disponíveis e escolheu aquele prédio. Perfeito. Então, ser ali na Brasil, próximo da Manuel Goulart, bem próximo da Manuel Goulart, então uma região central, próximo da rodoviária, próximo do Poupatempo, não é longe da Santa Casa, é um lugar muito bom mesmo, e 2020, Prudente terá o Bom Prato. E este ano, o senhor consegue terminar esse camelódromo? O que vai ser feito? O que não deixa de ser? Ele só vai continuar ali um terminal ou não? Série de atrasos ocorreram, né? E por conta do camelódromo. Depois teve no começo do ano um período de chuva muito intenso, que atrasou também o início das obras, mas todo caminho, evidentemente, para que a gente conclua o camelódromo ainda nos próximos meses. Isso é um recurso, é um financiamento que nós conseguimemos junto à Caixa Econômica Federal, e nós estamos em parceria com o Ministério Público. Foi feita está sendo feita uma análise criteriosa de quem pode ou não permanecer ali dentro. Eu creio que nós vamos ter uma sobra, entre aspas, de 100 boxes. Porque na época, quando foi feito, era justamente para isso, para quem estava precisando trabalhar. Mas de repente você começou a ver lá ontem, tendo 3 boxes, foi assim totalmente desvirtuado. Então isso aí está sendo, nós estamos resolvendo mais um problema, viu? Que ninguém nunca quis mexer nessa ferida de Prudente. Ninguém nunca teve coragem de fazer isso aí. É só lero. Todo mundo falando, candidatos indo fazer propaganda, campanha lá, dizendo que eu queria acabar com o camelódromo. Né? Então, fizeram o jogo do contra sempre. Mas quem está resolvendo o problema também somos nós. Então, disse que tinha pessoas ali que têm condições financeiras e até político, disse que tinha box lá. Tinha isso mesmo, prefeito? Olha,
Tinha ou tem? Quer dizer, tinha, né? Porque agora acabou. Porque isso aí, o que acontece? É o Ministério Público que está fazendo essa análise, inclusive, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por isso que eu falo assim, ó, vai ter uma sobra de uns 100 boxes pelo caminhar da carruagem. O que nós faremos, se sobrar 80, 100, 50, um chamamento público. Nós vamos fazer isso de forma muito transparente. Nós vamos estabelecer as regras. Quem pode se habilitar a ter um box lá? E outra, mesmo os que estão lá, os que voltarão, retornarão para lá, e os outros que virão, pagarão uma taxa também, porque não é justo para o comércio da área central os comerciantes receberem uma sala sem pagar nada para o poder público. Então, já foi dito isso. Haverá, eu vou chamar de aluguel, tá? Sim. Um aluguel que será pago pelos boxistas. Nada será de graça, nada será gratuito. Prefeito, já que você falou em pagamento, me lembrei aqui, eu estava até deixando passar isso daí batido. A questão de pagar. Mediante essa pandemia que nós estamos passando, que graças a Deus está diminuindo, o senhor enviou à Câmara um projeto pedindo que houvesse um abatimento de impostos dentro do transporte coletivo. O porquê dessa sugestão? Não foi aprovado, tá? Mas olha, o que o senhor poderia dizer? Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos duas empresas fazendo transporte público imprudente com ônibus velhos, com ônibus imprestáveis, com umas latas velhas, alguns deles até. Eram muito velhos. Por quê? Culpa das empresas? Eu nem diria que era culpa das empresas. Elas não tinham um contrato, elas não tinham garantia que poderiam investir e permanecer efetuando transporte público imprudente. Por quê? Porque Prudente nunca teve uma licitação de transporte público. E nós fizemos também uma licitação para o transporte público imprudente. O transporte público está numa lei aprovada em 2015 pela Câmara Municipal. Ele é obrigação do município e ele é de natureza essencial. Então, eu não posso comparar o transporte público, esse, entre aspas, negócio, com qualquer outro que não tenha a mesma natureza de essencial. Tá? Saúde é essencial, educação é essencial, o transporte coletivo também é essencial. Tá? Então, nós resolvemos esse problema, houve uma licitação, a empresa vencedora está cumprindo o contrato, apresenta alguns problemas, às vezes a CEMOB vai lá, intima para que haja a correção. Isso é normal de qualquer contrato, de relação contratual. Há um contrato, que foi feito esse contrato com base numa lei de 2015. Eu nem era prefeito. Tá? Então nós obedecemos a lei. A empresa teve que investir, teve que comprar acho que mais de 20 ônibus novos. Os ônibus que estão em circulação na cidade têm uma média de tempo de uso. Isso está na lei também, não foi nós que inventamos. Tá? Então, a pessoa reclama que os ônibus, a empresa que ganhou é do mesmo grupo, porque antes era do mesmo grupo. Mas é uma licitação. Aí eles falam que os ônibus foram repintados de amarelo. Sim, muitos foram, claro. Olha isso daí. É claro. Desde que o ônibus esteja nas condições exigidas pelo edital, por que não? Então, ele Você fala o tempo de uso. É tempo de uso. Teve aquisição de novos? Teve também. Então, houve um investimento muito alto da empresa que ganhou. Foi uma licitação. Ela era aberta para qualquer um. Claro. Então, nós resolvemos esse problema. O transporte público imprudente melhorou muito, mas muito mesmo. É o ideal? Ainda não é. Porque não tem ar-condicionado. Porque se eu colocasse ar-condicionado na exigência, quem ia pagar a conta é o usuário, é quem é transportado, porque isso vem na tarifa depois, porque a empresa ela tem funcionários, ela tem manutenção dos veículos, ela tem as contas para pagar, e ela paga isso com a tarifa do transporte coletivo. Então, com a pandemia, houve uma diminuição muito grande, não só em Prudente, no Brasil inteiro, dos passageiros. Então, quando há uma diminuição dos passageiros, estava no contrato que tinha um número de passageiros. A pandemia, a empresa não é responsável pela pandemia, nem a prefeitura é, mas o que acontece? A lei prevê que tem que ter um equilíbrio contratual. E a empresa, olha, não tem condições de manter o transporte coletivo, porque não tem passageiro. Eu não tenho passageiro, não tenho arrecadação, eu não tenho como pagar o empregado. Mas antes disso também havia reclamação que o pessoal falava, não tem ônibus adequado, tudo superlotado. Antes da pandemia também tinha isso. Sim, mas acontece que eles estão cumprindo o contrato. Estão cumprindo o contrato. Nós temos alguns horários de pico, e quando a gente vê isso aí, a gente corrige.
A CEMOB, ela vai lá, intima, eles têm que pôr um ônibus extra, melhorar isso aí, sempre problema nós teremos. Criamos um aplicativo, tem um aplicativo, a pessoa sabe onde está o ônibus, que hora passou o ônibus. Nada, não tinha nada disso há 3 anos e meio atrás. Não tinha nada disso. Então, só um irresponsável que vai dizer que não houve melhora no transporte coletivo. Tá? Houve melhora. E aí, voltando para a sua pergunta, então eu tenho que socorrer essa empresa, porque senão ela vai paralisar o transporte coletivo imprudente. A prefeitura não subsidia o transporte coletivo imprudente. Aí o que acontece? O que está ao alcance da prefeitura? Olha, o que está ao alcance da prefeitura é isentar durante um tempo o ISS, que é pago pela empresa. Mas o passe do deficiente, que é gratuito, ou o passe de gratuidade, não é subsidiado pela prefeitura? Uma parte, pelo menos? De uma certa forma, não é pela prefeitura. Por quem paga. Por quem paga. Tá, mas não tem uma porcentagem que a prefeitura possa repassar para eles? Não tem. A única forma era essa. Então encaminhamos para a Câmara 2 vezes, mas usaram a má política lá. Alguns usaram da má política e acabaram influenciando na votação de todos. Porque não existe comparação. Se eu vou dar isenção para cá, porque não dá para aquele outro. É diferente. Colocaram isso daí, né? Mas é diferente. Estão querendo comparar, comparar água com vinho. Ou você gosta de cerveja, água com cerveja. Eu também gosto de rir. Eu também gosto dos dois. Mas não pode, são coisas absolutamente distintas. Sim. E eu aprendi, tem uma regra do direito que, havendo desigualdade, para que eu consiga igualar os desiguais, eu tenho que dispensar àquela situação um tratamento desigual para conseguir igualar. Estavam querendo dar um tratamento igual para coisas diferentes, distintas, que não tinham nada a ver. No final, quem sofre é o usuário. Porque se a empresa não tem condições de pagar o salário dos seus funcionários, ela deixa de operar o transporte coletivo. Quem vai pagar? Quem vai usar o transporte coletivo? O vereador que não quis aprovar essa isenção? Será que ele vai usar? O presidente da Câmara, por exemplo, que ele tinha essa responsabilidade. Ele era o presidente da Câmara, ele é o presidente da Câmara. Ele tem influência sobre os demais, porque ele é o presidente. Então ele não se sensibilizou para essa questão. Infelizmente. E está aí. A empresa está nesse momento de crise, nesse balança mais um cai, e no final sobra não só para o usuário, mas também sobra para a prefeitura. Porque aí a prefeitura pode ser acionada judicialmente para falar, olha, houve o desequilíbrio contratual e a prefeitura tem que pagar essa conta. Ou seja, é mais uma conta nas costas da prefeitura daqui a alguns anos. É isso que a gente Pelo que eu percebi, são 2 pesos, 2 medidas. Se eu der essa isenção para o transporte coletivo, está dentro da lei, por ser um serviço essencial. Se der essa isenção para uma empresa privada, é diferente. O proprietário estaria ganhando dinheiro e estaria recebendo incentivo de... É diferente. Não posso fazer isso com... Foi possível fazer para a iniciativa privada, nós fizemos. Nós, por exemplo, você não apresentou isso na Câmara para os vereadores? Apresentou, foi falado. Nós prorrogamos pagamento de tributos aqui para auxiliar os nossos empresários. Então nós fizemos o que estava ao alcance da prefeitura, foi feito. Quer dizer, uma contrapartida. Mas não isentamos. Jogamos para frente, tá? Porque nós não podemos isentar. A lei do transporte coletivo seria jogado para frente também? Ou só o que foi jogado para frente do transporte coletivo foi o pagamento da outorga. Alguns meses. Vão ter que pagar de qualquer jeito. Tá? O ISS era isenção. Porque aqui em Prudente, se você quiser isentar o transporte coletivo do ISS para sempre, você pode. Aí é um subsídio da prefeitura. O que vai beneficiar a empresa? Não, vai beneficiar o usuário, porque a tarifa vai ficar mais barata. Porque você é feito um cálculo. No final, quem paga a conta é o usuário sempre. Tá? É o usuário. Então, se a gente der isenção para o transporte do ISS, tudo bem, a prefeitura vai ter uma queda de arrecadação. Mas quem vai ser beneficiado é quem precisa. É o trabalhador.
é a pessoa que usa o transporte coletivo. Por quê? Porque a tarifa vai ficar mais barata. E foi falado tudo isso. Mas mesmo assim, nós não conseguimos sensibilizar alguns vereadores, sobretudo o presidente da Câmara. Você acha que por causa disso a passagem é mais cara daqui de Prudente, mediante esse desacerto, hein? Ela fica mais cara, e pode ficar mais cara ainda. Por quê? Porque por conta desse desequilíbrio todo, tem uma planilha de custos. Não vai me dizer que já apresentaram algum pedido aí de aumento. Não, já, claro que já, mas nós indeferimos, porque a lei prevê que isso é feito em dezembro. Ah, perfeito. Já pediram. Perfeito, já. Pediram, mas como é que eu vou colocar mais tarifa nas costas do trabalhador, que já paga essa tarifa com sacrifício? Por isso que a gente queria essa isenção, porque aí não ia pesar para o trabalhador, ia pesar para a prefeitura, mas para o trabalhador não. Nós estamos conversando com o prefeito Nelson Bugado aqui no programa Entre Linhas de hoje. Vamos começar daqui a pouco retornando.